nosso convidado. No programa de hoje, uma das maiores beldades do Pânico de Popói. Pode cortar pra 18. Corta pra 18, valeu, Eliana. Não pode! Esse negócio que eu odeio é o politicamente correto. Quem ganhou o troféu? A autora do livro Rumo à Riqueza e host do podcast Irmãos Dias. Você casaria com um homem, né, de nível social baixo? E a minha resposta é... Calma, Gui, senão você vai perder. Eu quero transar! A estonteante e cerebral Carol Dias! Boa, Carol! Que sucesso, hein? Agora, eu tenho te acompanhado lá no podcast. É que bom, né, gente? E presença do Alan Gani. Tudo bem, Carol? Hoje e você, tudo bom? Hoje aqui nesse programa, o encontro de notáveis. Sim. E Samidana, três caras que Samidana. dominam a arte da grana, do dinheiro. Que, aliás, o Sami tá devendo uma presença lá no nosso podcast, hein? Sério, Tá Sami? devendo. Eu não fui ainda, tenho que ir, já convidaram várias vezes, obrigado pelo convite. Vou lá. Ô, Carol, você é uma pessoa, claro, todo mundo conhece você do Pânico, dos programas de televisão e tal, e você foi para essa linha de empreendimento, né? De investimento. Isso, de investir Educação a grana. financeira. Tal. Educação financeira. Quando? Você sempre teve isso? Sempre. Eu sempre pensei muito em economizar dinheiro e ganhar, né? Desde a TV, desde os meus projetos, eu sempre falava assim, eu trabalho na TV, vou ter uma carreira mais, digamos, temporária, né? Vem outras pessoas, mas eu sempre tive uma vida de pouca ostentação, nunca fui aquela pessoa de gastar muito pelo contrário, e invisto na Bolsa de Valores há mais de 10 anos. Entendi. E aí meu irmão também fala de finanças, a gente tem um podcast, até queremos bater 1 milhão, porque estamos com 998 mil inscritos. Vai bater hoje. Vai bater agora. Tomara que bata 1 milhão. E onde a gente fala de educação financeira, a gente fala, né, de geopolítica, de economia, mas eu sempre fui uma pessoa muito econômica, assim, eu nunca fui uma pessoa Não é de gastona. gastar. Não, até hoje. Sou econômica, não gosto de gastar tanto. Economizar. Eu também não gosto de gastar muito, eles me chamam de pão duro. Não, é um exagero dele, né? Hã? É exagero. Não, cada um faz o que inferno. quiser. Fala, Ninguém você... é obrigado a crer. Outro dia o Zuckerman falou, você é pão duro. Eu falei, eu não sou pão duro, não. Não, é que eu não gosto de gastar. Eu sou cuidadoso com o dinheiro. Eu não gosto de gastar bestamente. Mas também... Mas você merece. Guardar o fio dental pra usar depois também é demais, né? Não, comprar uma camiseta do time. Quando é Copa do Mundo, comprar uma camiseta do Brasil pros 2 filhos, aí também, né? Pros 3, até o guarda o chiclete chiclete na cartela. Eu compro uma camisa pros 2 usarem. É justo. Um usa cada jogo. Pronto. Cada tempo. Pra que você vai comprar Eles não duas? conseguem ver o jogo, cada um tem. Não, é meio tempo, é um tempo. Cada um usa num tempo. Você acha que isso ia ser muito pão duro ou não? Eu acho, a Emílio aí também não pode, né? não pode. Pessoal, vamos abrir bolso que vocês também ajudar o Emílio, né? Eu ajudo o Dá uma Emílio. graninha aqui pra É o que faltava. Eu tenho medo. Tá pobre. Fazer a vaquinha pro Emílio. Você sabe que eu tenho medo de virar um mendigo e morar embaixo da ponte. É um terror que eu tenho isso aí. Às vezes eu vejo um mendigo embaixo da ponte e falo, putz, será que Se um dia... acontecer isso, o eu Zuckerman vou tem tá 10 aqui? quartos Hein? lá pra Não, você. dá pra ver. Hein, Zuzu? Você não tem medo? Não, eu acho você que gasta você- loucamente. Eu não gasto loucamente. O que acontece é o seguinte: Gasta o eu dinheiro acho do que sogro. tem até uma discussão boa que eu vou puxar com a Carol aqui. Você sabe que o Barsi é um cara Sim. que a gente precisa enaltecer. Sim. Barsi É é- o nosso Warren Buffett brasileiro. Sim. E ele tem hábitos como ele pega metrô, caramba. Aí o Pablo Marçal foi lá e criticou. Ele falou: meu, o cara que tem muito dinheiro, porque quanto que ele tem de dividendos mensais? 1 milhão por dia, o Barsi. 1 milhão por dia de dinheiro investido, o Barsi ganha. Só que ele mantém o hábito De dividendo ele ganha. De dividendo, né? 1 milhão por Cara, dia. Um dos maiores investidores da Bolsa maiores. brasileira. Sim. E cada um tem um estilo. Mas o que eu acho que acontece é quando a gente quer antecipar as coisas. É por Sim, isso que o cara exato. se ferra. Então, como que é a linha de raciocínio pro cara também não ser tão pão duro igual o Emilhão? Ou o cara Por que que... pão duro? Não, você é um cara que tem Você posse. tá Só porque eu Qualquer guardo coisa fio dental. É, eu guarda sou fio pão dental duro. usado. Cara, você vai Chicletinho na Mostra a sua Claro, car- pô. Mostra a sua carteira, Emílio. cueca É, você tem- Não vou mostrar nada aqui. Isso É a daí, carteira você retrô. tem peso com o dinheiro. Quando você gasta qualquer coisa, você comprou uma TV, você fala, meu Deus, eu comprei uma TV. Talvez esse medo de virar mendigo. Nossa, mas por se que essa você lição de moral? investisse seu dinheiro, você não teria medo. Exato, é o medo da escassez, né? Tem gente que acaba passando isso porque na infância às vezes passou uma situação difícil. Aí, ó. Aí a pessoa realmente tem o medo da escassez, que eu acho ruim por um lado, porque ela deixa também de viver. Ela tem medo de gastar,
acho que aquilo faz com que ela tenha uma vida sem felicidade, sem, né, prosperidade, enfim. O que eu acho do Pablo Marçal, inclusive, que ele falou que eu era um milagre quando ele foi no podcast. Ele falou, um beijo pro Marçal, ele falou, você é um milagre, né? E eu falei, pô, ele usou uma palavra forte, né? Eu comecei a rir lá no podcast. É que ele tem uma visão de ter mais coisas, tudo e mais o bar ser feliz do jeito dele. Mas ele é meio garganta, esses caras são meio garganta. Tem isso. Esse Pablo Marçal é garganta. Por quê? Porque às vezes o cara pra atrair seguidor, é garganta. Não é o caso dele, mas ostenta. Deixa eu te falar, eu quero ver o saldo disponível para lógico. Bradesco. Eu não acredito em nada de rede internet. social. Saldo disponível. Eu quero ir junto. Isso. Nós vamos aqui. No caixa. Tem um Bradesco aqui, ó. Aqui no 24. Que a gente tem um Bradesco. quando o cara vai te... A gente vai no caixa e fala, digita aí. E você fica olhando o saldo. Pra ver se tem mesmo. Tem muito garganta nesse mês, você não, sabe. Mas tem, o pessoal, tem muita gente que mente, isso, e é bom a gente falar disso nas redes sociais, por quê? A pessoa ela fica se sentindo frustrada com uma vida, ai meu Deus, minha vida não tenho dinheiro, então não realizo sonhos, porque ela se baseia naquela vida que ela vê na internet. E que muitas vezes é mentira, né? A gente sabe que tem pessoas que alugam helicóptero para fazer curso, né? Tem pessoas que para atrair seguidor, para atrair seguidor, e aí, né, todo aquele luxo. Então, a gente tem que falar sobre isso sim, porque as mídias fazem com que as pessoas muitas vezes fiquem doentes. E se sintam frustradas. E não é bem assim, pessoal. Tá tudo bem com o que você tem. A gente tem que lutar para ter mais, mas cada um no seu ritmo e vai dar tudo certo. Mas você cuidou da sua avó, do velho. Você é uma mina de valor. Você é uma mina de valor. A minha avózinha faleceu, mas teve tudo, né? Meu pai tá doente há 13 anos. E você cuida da turma, né? Cuido da turma, com muito prazer. Vou cuidar, honrar, né? O tempo que eu puder, que eu tiver aqui. Uma mina legal. Sim. Uma salva de palmas. Vamos aplaudir. Não, quem cuida de uma avó e de um pai, as pessoas abandonam muito. Tem que nem o Zuki. Não é que nem você. Eu cuido nem do cachorro. Não é que nem do cachorro você cuida. A Carolzinha. Tem dog lá da granja, Eu já fui na tua casa, inclusive, já vi. Sei bem. Conhece alguns colegas, né? Sim, Colégio Morumbi. Então, mas me fala eu vejo você no YouTube, que é um sucesso. E lá você recebe pessoas e fala só de finanças. A gente recebe várias pessoas, a gente fala sobre geopolítica, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre educação financeira. A gente tem vários convidados de vários tipos, né? Desde pessoas que falam de política, investimentos, como investir melhor, como, né, de se educar também, sobre bolsa de valores, sobre renda fixa, investimentos, no modo geral. E o nosso podcast, graças a Deus, hoje está indo muito bem, com 998 mil inscritos. Vamos bater 1 milhão aqui hoje, né? Vai, lógico. E o Irmãos Dias Podcast. E a gente está feliz, porque a gente está fazendo um trabalho que é para melhorar a vida da população. A educação financeira é muito ruim no Brasil. E a gente espera que a gente consiga melhorar dia após dia, né? Ô, Carol, tem muita gente que tem... Porque esse tipo de conteúdo, né, ele acabou se expandindo na internet. Você tem vários caminhos. E eu me enquadro naquilo que o Emílio falou. Aquele cara que tem um pouco de medo de confiar naquela informação dada. Porque, obviamente, também, na internet, cada um tá vendendo o seu peixe. E aí você vê aí o outro fala que aquilo lá tá errado. Qual é a melhor forma daquele iniciante chegar e falar, não... de saber o que está acontecendo e ter confiança em como vai colocar o seu dinheiro? Eu acho que, primeiro de tudo, o iniciante ele precisa saber a organização financeira. Ele precisa organizar, né, saber o que ele ganha, o que ele gasta, que é um problema do brasileiro. O brasileiro não sabe fazer isso, infelizmente. Então, primeiro de tudo é fazer aquela organização financeira. E como ele vai, né, investir? Os iniciantes, eles têm que fazer investimentos, mas... aquele arroz com feijão, sabe? Entendi. Se ele vai entrar numa bolsa de valores, vai nas empresas mais sólidas, nas empresas que todo mundo utiliza, eletricidade, banco, saneamento, para que ele não entre, de repente, numa cilada. Que a gente vê muito brasileiro, eu vou investir todo o meu dinheiro em criptomoedas, enfim, ou até jogo do tigrinho, etc., né? Que acaba fazendo com que a pessoa perca dinheiro. Então, o iniciante, ele deve se organizar financeiramente e investir de pouco em pouco. E tá tudo certo, porque uma hora de pouco em pouco a gente consegue muito, né? Ó que aula que essa menina tá dando. E me lembrou o pai do Neymar. Oi? Tem um trecho. Olha só, você que está acompanhando o programa, é exatamente isso que você falou. O pai do Neymar é um gênio.
E olha como ele bolou a aposentadoria. E é aquilo que a gente... Que você fica Gastão, o Gastão Júnior ali, ó. Puta Gastão Júnior. Gastão Ruivo. Gastão Júnior. Presta atenção, rapidinho esse trecho aqui. Olha que show que o cara dá. Roda aí, ó. 100 mil reais por mês vai no Santos. Lá em 2010 ganha 100, né? 100 mil. Então, se tudo der errado, eu preciso ter um dinheiro na conta onde meu filho vai estar bem. Se ele parar de jogar futebol, ele tem o mesmo padrão de vida. Tem 100 conto na conta. Aí, então você precisa ter uns 10 milhões na conta. 10 milhões, 10%? 1%, 100 mil. Não, aí ele virou e falou assim, não, você tem que ter 20. Como 20? Pô, tô com 3 milhões, quer que eu ganhe 20 milhões? Isso. Pra quê? Pra que você guarde metade desses rendimentos e o outro vai ajudando você a... Ok, beleza, então vou correr atrás desses 20 milhões. Que eu falei, puxa, dinheiro que eu nunca vi na vida, se eu conseguir 20 milhões, fechou, É 100 conto, filho, ó. Se esse futebol der certo aí, tem 100 conto por mês na conta aí, embora. Melhor do que trabalhar na CT ganhando R$1.800. Vambora. Só que as coisas foram crescendo, né? E se o filho começar a ganhar 1 milhão por mês? Aí eu falei, não, aí já... ele fez essa provocação. Você me provoca. E aí? Começar a ganhar R$1 milhão por mês. Tem que manter o padrão de vida de 1 milhão, não é mais de 100. Aí, calculo rápido isso aí. 200 milhões. Caramba, cara. E essa conta de 1% a gente faz até hoje, pra tudo. Tá a gente vendo não só? sai da nossa regrinha de gasto. Aquela Mesmo luta modelo. de receita e despesa, sabe? É isso aí, que é o que você está falando. Uma salva de palmas para a Carol. Obrigada. Tá vendo? O que você falou é que o pai do Neymar falou. Perfeito. Que é o quê? Que é aquela conta que você tem que fazer se tudo der errado, você tem que ter lá o... Vai lá. Tá falando aqui, já some. Aí. Nesse momento de incerteza global, guerra tarifária, no que investir, Carol? Nesse momento, eu, Carol, estou olhando para a renda fixa no Brasil. Não tem como deixar de olhar, não tem como fechar o olho. Tá muito bom, a gente tá com uma taxa de juros alta. Temos uma expectativa ainda de subida, né? Então acho muito viável. Na Bolsa de Valores Brasil, acho que tem oportunidades. Teve mais desconto, então fundos imobiliários nesse momento, vejo alguns que vale a pena, ações mais defensivas, e acho sim que o investidor, não só agora, mas deve dolarizar a carteira, deve investir lá fora. A gente tem produtos que estão baratos e não dá para apostar contra as empresas gigantes dos Estados Unidos e a economia americana, né, num geral. Bela aula. Você falou de tesouro direto, tem alguns que vencem em 2035 e até usam como uma aposentadoria, pagam dividendos, ou até para o estudo, para filhos. Como é que funciona a relação do tesouro direto, que você sabe tão bem? Então, o tesouro direto é um programa do governo federal e dentro é que você empresta dinheiro para o governo e o governo te devolve com juros. O que acontece? A gente tem alguns títulos lá. E um dos títulos usado para aposentadoria é o IPCA+. Por que 2035 e por que para aposentadoria? Porque você se protege da inflação. Mas você tem que saber que é um título que é para longo prazo, para você se proteger da inflação. Porque se você mexer, você pode sofrer com a marcação a mercado. Então é importante que você saiba o seu objetivo e o investimento que você vai fazer de acordo com o objetivo. Entendi. Mas precisa ver também se vai pagar, né? Que os caras são loucos para dar o calotezinho, né? O governo admitiu que em 2027 é colapso das contas públicas. O Lula falou isso. 2027 nós não vamos ter dinheiro pro papel higiênico da Eu não vou emprestar turma. dinheiro para governo, não. Você tem que emprestar. Não tenho medo. Dinheiro pro governo. E agora que essa treta aí? Esse aí também tá discutindo. Esse aí também fica discutindo. Ele fica discutindo. Fica ele e o argentino. O argentino dança tango. O bailarino. Ele dança tango, discute com ele e com o Chiquinho Pão de Hambúrguer. Fica os três ali discutindo, um xingando o outro, mas não fala pra gente quanto vai ser o dólar o mês que vem.
Isso eles não dizem, mas sabem de tudo. É isso, Alan Gani? Porque é o seguinte, o dólar foi feito para humilhar os economistas, é muito difícil você saber para onde vai o dólar, mas o que eu posso te dizer, Emílio, que o dólar continua como a reserva de valor global, a principal moeda internacional. Não tem outra para substituir. Portanto, é sempre importante ter dólar e ter investimentos também no exterior. A diversificação tem que ser global, certo? Exato. Plenamente, então, mas, por exemplo, eu acho que o Trump, ele acertou, ele identificou o problema. Ele sacou qual é o problema do americano. Tanto é que ele ganhou a eleição de lavada e de cabo a rabo. Por quê? Porque o americano se ferrou com esse sistema chinês, o trabalhador médio. Quem ganhou dinheiro nos Estados Unidos, que vocês são tudo, eles são tudo globalista, eles são do banco, eles são tudo de banco e banco que ganhou dinheiro. Sim. Nos Estados Unidos, quem ganhou dinheiro? Foram os mais ricos, porque os mais ricos investem em bolsa de valores e os banqueiros ganharam muito dinheiro. O trabalhador perdeu dinheiro. Aí os Estados Unidos fez o quê? Dividiu. Tem o pobre e o rico agora lá. E não tinha. Há 40 anos atrás, era uma classe média bala. Como ele ganhou, ele falou, porra, esse é que é o problema do americano. O americano da manufatura, o operário americano, ele ganha menos porque tem muito trabalhador chinês e a mercadoria baixou o preço. Eu sei, mas o americano que está ferrando tudo. Como é que ele vai fazer agora para mudar essa balança? Isso que eu quero saber da Carol. Como o Trump vai resolver o problema? Virar o jogo. O que o Trump está tentando fazer nessa questão toda é fortalecer a economia dele, né? Ele fala we first. Então ele está tentando fortalecer a economia dele. O que ele quer? Ele quer que os trabalhadores dos Estados Unidos tenham mais oportunidade, que a economia americana se fortaleça. Só que isso gera inflação, então ele vai ter que ter muito cuidado com a inflação. O que eu acho agora que o Trump deve entrar, principalmente porque ele está com tarifa, né, para a China, que é outra potência, deve entrar num acordo para que não tenha tanto problema com essa questão de produtos muito caros, para que não entre produtos tão caros nos Estados Unidos. Agora a gente tem que esperar, ver quem dos dois que vai dar a mão primeiro, né? Porque os dois ali são... O que você acha, professor Samidana? Eu tenho uma pergunta, mas respondendo a sua antes... Eu acho que o Trump tem uma pauta de desvalorizar o dólar para exportar. A China fez isso durante muitos anos e ajudou a balança comercial. Acredito que ele está indo nesse caminho, né? Tem algumas... Claro que o governo e a dinâmica da economia americana é muito diferente. Na China, basicamente, o cara decide e acabou. Ele teve aí um entreveiro trocou farpas com o presidente do Federal Reserve, mas eu acho que ele tem essa pauta dele. O que periga até para muitos brasileiros, porque a gente tem mania de fazer conta em dólar. Só que o dólar está tendo uma inflação que não é irrelevante. Então, $1.000 hoje tem um poder de compra significativamente menor do que $1.000 há 5 anos. Coisa que não acontecia dependendo da década que você pegava. Então, eu acho que ele vai por esse caminho para tentar virar a balança comercial. Mas ele está impondo à sua população uma inflação alta, está ficando tudo mais caro e é uma conta que é uma decisão. Ele quer pagar por uma decisão geopolítica. Assim, como economista, eu acredito que ele tem que pesar. Na opinião dele, vale a pena. Mas o sistema americano que está indo pro ralo, a classe média lá já acabou. Porque o que acontece? O cara, quando você é presidente, você tem que ter voto, certo? Certo. Se eu sou um presidente, eu quero ter voto. O presidente da esquerda faz o quê? Fala, a culpa é dos ricos. Igual aqui. Exato. Aqui é canhoteiro. A culpa do brasileiro tá pobre, você que tá pobre, a culpa é dos ricos. Então eu vou taxar as grandes fortunas, vou taxar o Samidana, a culpa do Airbnb dos ricos. O Trump falou, a culpa é do chinês. É da China. Ele também é populista de direita. Sim. A culpa é do chinês. E aí virou essa treta. Por quê? Porque a classe média, o americano hoje, ele tem mais dívida em cartão do que dinheiro no bolso. O problema é que é assustador. O cara não tem um ano. O cara que se aposentar, ele não tem um ano para garantir a aposentadoria dele. Acabou. É difícil a vida do americano. Emílio, vocês acham que é moleza? Você acha que é lá Disney? Eu acho. Não é, Carol? Carol sabe, não é? Não tá falando. Pensa na aposentadoria, porque no futuro, olha,
vale a pena, porque é ruim a gente ficar sem grana, né? Você dormir sem dinheiro, com dívida, pessoal, gasta menos, porque às vezes a pessoa gasta tanto dinheiro, Emílio, e se ela pensar direitinho, ela não precisa gastar tanto dinheiro. E aí perde na aposentadoria. A gente fica preocupado com isso, né? Lógico. Eu tenho uma pergunta. Mas não, você sabe, eu vejo o seguinte, né? Os Estados Unidos, eles criaram um modelo precisamente a partir da década de 80 que estimularam que as empresas norte-americanas fossem para a China, né? E mais ainda no início dos anos 2000. E isso trouxe vantagens para os Estados Unidos. Por quê? Para os ricos. Para os ricos. Porque então, as empresas lucraram pra caramba. Trouxe também empresa e rico. Não, e trouxe vantagem para a população à medida que a produção na China é muito mais barata e você importa... Mas aí ferrou o trabalhador americano. Só que aquele trabalhador do meião. Só que você não conta isso. Não. Esse trabalhador aí do meião. Você é liberal, meu amor. Ele não conta isso. Mas, Emílio. Estados Unidos, você tem que pensar que Estados Unidos até 20, 30 anos atrás, ele tinha indústria forte, tinha petróleo, tinha indústria forte, tinha produção forte e tinha banco forte. Hoje só tem banco. Não, ainda tem. Não, agro é forte. Ainda tem. Não, agro é forte. Não, ainda tem. Mas agro é agro, né? Sim, mas é forte. Agro não tem muita coisa agregada. Não. Né? Não tem muito. Aqui também o agro é forte. O problema é o seguinte: eles criaram um sistema que deu um incentivo muito grande para o endividamento. É como se o governo norte-americano se tornasse uma grande maquininha de cartão de crédito. Certo. Por quê? Porque todo mundo emprestava dinheiro para os Estados Unidos, isso trazia muita grana para os Estados Unidos, muito crédito para os Estados Unidos e permitiu que o americano médio não precisasse poupar. Então todo mundo é endividado nos Estados Unidos. Agora, aí você tem um ponto que eu concordo contigo. Como é que eu desarmo essa bomba? Esse que é o problema. Porque a gente se tornou dependente da China, os americanos. Isso. E eu preciso desarmar essa bomba. Só que não é tão fácil desarmar essa bomba porque a guerra tarifária traz uma baita inflação, pelo menos a curto prazo. Então, mas por exemplo, Estados Unidos, 25% do americano não tem poupança. Eles só vivem do cartão. Tem peito. Não tem como ir para frente. Ele desarmou o esquema que a dívida tem que ficar rolando. E agora? E agora, Carol, eu te pergunto. E agora não vai ter, e agora vai ter que pensar bem. Não só lá, todo mundo tem que pensar na aposentadoria. E o americano tem que pensar. E mais do que isso, o americano tem excelentes empresas para trabalhar. E é exatamente isso que o Trump quer. Ele quer fortalecer a economia americana e trazer os americanos para trabalhar. Porque a gente viu que tem muito imigrante. Agora tá tendo um esvaziamento. Mas a tendência dele é fortalecer a economia dele. Agora foi o que a gente falou. A inflação pesa e aí vai ter que pensar muito bem como é que vai fazer, né? Deixa eu ver seu livro. Eu vou entregar aqui, pessoal. Eu trouxe um livro para vocês. Ó, Carol Dias, Rumo à Riqueza. Puta, isso é bom, hein? Aí sim. Aí sim. Só de ir, né? O melhor ter rumo da riqueza é bom. Às vezes você não tem nem o rumo. Às vezes você nem tem rumo. Esse aqui é o livro da Carol. Ela que domina essa área como ninguém e está fazendo o maior sucesso. Uma das experts aí. Você quer fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Ô, Carol, você teve algum tipo de preconceito porque você trabalhou como paniquete e depois falar de finanças, a pessoa fala assim, sabe bosta nenhuma que ela tá falando. Você teve esse preconceito nessa transição quando você começou a falar sobre finanças, não? Muito preconceito, né? Quando decidi falar isso, eu mudei minha carreira do A pro Z, né? Uhum. Então eu tive que estudar muito. E no começo eu estudava 6, 7 horas por dia para me preparar, para poder falar. Claro que eu tenho muito que aprender, né? Eu não sou economista, sou apenas uma educadora financeira, uma pessoa comum que investe. Mas eu escutava, você não sabe o que está falando. Olha lá, tá indicando não, que eu não posso, mas está falando coisas erradas. O que uma menina que ficava de fio dental quer ensinar, quer falar. Mas se eu fosse desistir, por isso, eu desistiria lá já atrás. Então eu confiei em mim, eu tenho um irmão que entende de economia, também comigo, né? E confiei em mim e tive foco. E quando você viu que ganhou o respeito da turma, porque é quase 1 milhão de pessoas aí te acompanhando no YouTube, quando você notou, falou assim, pô... Virou a chave. Virou a chave. Não virou a chave, mas que você notou, falou assim, pô, o pessoal tá prestando atenção nas coisas que eu tô falando aqui. Eu acredito que com a verdade, eu fui estudando, aos poucos eu fui falando sobre organização financeira, investimentos, mostrando de uma forma mais tranquila, porque o brasileiro ele precisa de uma forma simples, descomplicada. E aí aos poucos você vê que as pessoas vão aprendendo, elas querem... Tem muito brasileiro que está querendo entender mais sobre isso.
Então, acredito que eu tive que estudar e aos poucos ir me provando, né? Eu tenho muito que me provar, muito que estudar ainda, mas eu acho que aos poucos, depois de um tempo, eu fui começando a ganhar o respeito, principalmente da classe masculina, que é mais difícil de lidar, né? Boa. Carol, eu vejo às vezes alguns cortes, né? Muito sucesso o podcast de vocês. Obrigada. E tem uma visão que para mim é um pouco diferente, mas não é uma coisa particular do podcast de vocês. Tem muita gente nessa linha. Como que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que nem você falou, o título do Tesouro Direto está pagando hoje, vamos pegar o pré-fixado, 13%, 13 e pouco. Aí você fala, não, mas a Selic vai subir. Na minha cabeça, os mercados são minimamente eficientes. Ou seja, as pessoas estão projetando a Selic média entre hoje e o vencimento, e se ela subir o que está projetado, vai ficar em 13. De certa forma, de forma que, para eventualmente ele pagar mais, precisa ter algo inesperado. De forma análoga, também vejo isso nas ações. Então, a Apple, por exemplo, está custando X lá. E nesse X, está todo mundo esperando um crescimento, um lucro. Se o lucro vier exatamente igual à previsão, as ações vão continuar iguais. Para superar, precisa vir acima, assim como se tiver um lucro, porém abaixo, vai cair. Nesse sentido, eu sempre vou nas coisas mais óbvias. Então, renda fixa, ETFs, que são fundos que replicam índices disso. Como que você vê isso? Porque eu vejo que tem uma segmentação e, de fato, as pessoas falam, não, a ação que está boa agora está isso, ou mesmo que você falou agora, o dólar está barato. Eu falo assim, não, o dólar, esse é o preço. Mas se está agora 5,70, é isso. Porque se todo mundo achasse que ia subir, ninguém venderia por 5,70. E se todo mundo achasse que iria cair, ninguém compraria por 5,70. Então, como que você faz essa análise para ver se está barato ou está caro? Bom, dólar, né? Como ele falou aqui, impossível prever. Nem o economista mais, vamos dizer assim, profundo vai saber o valor do dólar. O que eu acho que você sempre tem que investir constantemente no dólar. Você não pode deixar de ter dólar na sua carteira. Primeiro, diversificação geográfica. A gente investe Brasil e Estados Unidos. Diversificação de bons ativos, ativos Brasil e ativos lá. E diversificação principalmente de moeda. Então, eu acredito que o dólar é algo que a gente sempre tem que ter na carteira e se preocupar. Falando nisso, né, de vai estar bom ou não, o que eu vejo, o mercado precifica o futuro. Então, o mercado já precifica algumas derrapadas de empresas para o futuro. Então, é difícil a gente falar, essa ação é boa para comprar agora ou não. O que eu acho vá no arroz com feijão, que funciona, né? Então, eu mesma tenho carteira que é muito mais focada nas empresas sólidas, mas de saúde financeira. Então, esse negócio de comprar agora, você tem que ter muito cuidado, e eu concordo plenamente com você. Pode vir um imprevisto. Agora, por isso que eu continuo falando, cuidado para não investir em empresas, de repente, ou até mesmo em lugares, em ativos do exterior, que de repente possam te gerar essa dúvida. Que aula, hein? Ela manja. Que aula, hein? Ó o Delário, ó o Delário, ó a carinha do Delário. Hein, Dedê? Delário, ele tem parceira com um investidor. O índio investidor. Não é? Muito bem. Quero agradecer. Que presença ilustre nesse programa. Tá aqui o livro. Eu que agradeço vocês. Carol, você não sabe como eu fico feliz, vendo o seu sucesso. E você tá mandando muito bem. Você e seu irmão, parabéns. Muito obrigada, gente. Rumo à riqueza, você tem lá a oportunidade. Precisa ir lá, hein, Sami? Vou lá. O Sami agora. A gente vai cobrar, hein? Eu vou lá. O Sami agora, o negócio dele é jogar um. Eu vou jogar pickleball. Tá jogando beach tênis e não vai lá. De sunga. Pizzaiolo da economia. Vamos fazer eu e a Paty contra os irmãos Dias no pickleball. Vamos fazer. Tá certo. Eles vão lá no Pitangueiras, lá na Granja. No Pitanga, Toninho. Toninho, domingo vamos estar no Pitanga. Domingo ela não vai. Boa. E o Alan Gani agora ele vai na noite romântica. Sim. Vai nos As. Vai dar saudade. Ele dança tanto, casa mais dançante. Deixa eu falar pra você. Você é a única economista que tem aqui. Porque, por exemplo, Samidana joga pickleball. Esse aqui é cantor. Ele é o argentino. Sim, eles dançam tango. Eles dançam tango. A economia. A noite teremos uma noite romântica. Hoje presença do Alan Gani. Alan Gani, pessoa maravilhosa. Estamos aqui agora, vamos cantar alguns tangos para você. Os tangos maravilhosos.
maravilhosos. Essa é a turma. Tá diferente. Tá Obrigado. tudo diferente. Tá Eu que tudo agradeço. Obrigado, viu, É Carol? muito bom te ver. Gente, obrigada. É uma honra estar com vocês. Vocês fazem um sucesso. Não tem nem o que falar. Vocês são E merecedores. você tá linda. Ah, gente. Tá casada, Obrigada. casada. Tô namorando. Meu namorado tá ali. Ah, é o namorado, ele tá filmando? Salsicha. É o Salsicha. Mostra o Salsicha. É o Scooby-Doo. Eu achei que era o Helber. Ele, olha ele. Gente boa? Gente boa. O pessoal é maravilhoso. Como é que ele chama? Rafael. Rafael, muito prazer. Boa, Rafa. Valeu. Boa sorte pra boa. vocês. Cuida dela, hein? Muita areia pro seu Cuida dela. Cuida dela, senão eu ganho. É Deixa eu te falar. Você cuida dela porque nós somos amigos lá de Carapicuíba, hein? De Carapicuiaba. E lá não tem brincadeira, não, hein? Respeito. Lá Não é, poucas Carol? ideias. Lá isso aí. é poucas ideias Lá tem o mesmo. tribunal, é o tribunal. É isso aí. Obrigado, Carol. Circuito das armas. Obrigado. E é isso aí, Circuito das Armas. O E Sami tá sempre lá. que quiserem, eu tô aqui às ordens. Eu vou adorar vir Aí mais sim. vezes. Muito obrigado.